Hoje nós vamos ver como é que o símbolo ocorre, acontece e se manifesta, e como nós trabalhamos com eles numa análise individual. E como eu faço todas. E aí, eu vou voltar aqui para colocar de novo. Não, vocês já viram, eu acho que já viram aí o PPT, né? Então tá. Vou começar de uma forma leve. Um paciente meu, boa noite, Rita, com 39 anos, ele teve o seguinte sonho. Durante um longo processo de análise, ele sonhou que tinha um ovo de avestruz, pus- é, um ovo de avestruz pulsando no sol. Então o ovo estava pulsando, 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 pulsando. Parecia que iria nascer ali um avestruz. Curiosamente, né? Essa, essa, esse fragmento de análise, que inclusive eu publiquei um artigo sobre ele. Depois eu vou ainda aqui eu vou disponibilizar uma série de artigos para vocês, de minha e de outras autorias. Há 30 anos atrás, 38, 39 anos, correspondia à passagem da primeira para a segunda metade da vida. Hoje não mais. Hoje essa passagem está nas mulheres em torno de 40 anos, de 45 anos, e os homens de 40, as mulheres em torno de 40 anos. Não é uma questão cronológica, porque as mulheres amadurecem mais rápido que os homens, e os homens em torno de 45 anos, mas é uma mudança muito pequena, de termos de 5 anos. Bem, e aquele jovem, ele estava passando por o projeto de vida dele, que ele havia construído, inclusive de relacionamento, de tudo, havia se esgotado. E ele estava esgotado. E o sonho do ovo pulsando, né, tem um simbolismo extraordinário, né? Tem o simbolismo da morte e do renascimento, que era exatamente o que ele precisava viver naquele contexto em que ele estava para poder embarcar de forma mais centrada e mais produtiva e com mais vitalidade na segunda metade da vida. E ele o fez. Inclusive, depois eu acompanhei por mais de 20 anos. Ele ressignificou o relacionamento dele, teve que mudar, mudou de estado, mudou de cidade e construiu uma carreira extraordinária na área dele. Enfim. Bom, às vezes eu trabalho muito com eu trabalho com duas mentorias. Uma é da transição de vida e carreira e a outra de psicólogos e terapeutas. Não é que deu nada errado, mas a vida, os ciclos se acabam. A vida é feita de ciclos. E aí tem, hoje, naquela época, nós tínhamos a vida dividida só em dois ciclos, que era a primeira e a segunda metade da vida, porque as pessoas não tinham a expectativa de vida que tem hoje. Hoje, com a expectativa de vida em torno de 80 anos no Brasil, especialmente nas regiões mais ricas, nós já podemos pensar em três ciclos de vida. E na Europa e nos Estados Unidos já estão pensando em quatro ciclos de vida, que a quarta idade começaria então aos 75 anos. Bom, às vezes as pessoas não percebem que os ciclos terminam. E quando eles terminam, eles geram mesmo um cansaço, um estresse. E aquele sonho veio para demonstrar àquele rapaz que ele precisaria aceitar que aquele ciclo da vida dele havia terminado e ele precisava começar um outro. Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje, que eu acho um tema fascinante, não é? Acho fascinante porque isso ocorre mesmo durante o processo de análise, começa a emergir, né? Os símbolos começam a emergir durante o processo de análise.
Não estou conseguindo compartilhar, não é? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pronto, estamos aqui compartilhando de novo. Hoje nós vamos começar pensando um pouquinho que nós temos, né? O Jung, ele faz uma classificação dos sonhos, um pouco. A ideia que Jung tem de sonhos é muito diferente da ideia de Freud. Então, para a gente ter uma noção dos sonhos para Jung, né? Ele vai falar, vai incorporar o sonho freudiano, que seria o sonho movido pelo desejo sexual, movido pela pulsão sexual, que para Jung serão sonhos eróticos que ele considerava absolutamente naturais. Não dava aquele peso que Freud dava. Para ele era um fenômeno humano natural, né? Mas você tem também os sonhos minêmicos, que são os sonhos de memória. Por exemplo, alguém que está estudando e sonha fazendo prova, alguém que está viajando, alguém que ou que sonha com um lugar onde ele vive, com o trabalho dele, enfim, esses sonhos não têm relevância psicológica nenhuma. Eles são apenas recriações do meio, né, do ambiente, enfim. Mas você tem os sonhos compensatórios. Compensatórios. Os sonhos compensatórios já são aqueles sonhos em que o inconsciente tenta equilibrar, compensar a consciência, especialmente em momentos de bastante precariedade, ou vamos supor, alguém está passando, uma mulher, ou vamos pensar aqui num casamento, num relacionamento, uma mulher deixa de ser procurada pelo homem. De repente ela sonha que um homem a está desejando. Jung chamaria isso de sonho compensatório. Mas também tem um sonho compensatório que ele, na verdade, ele tem um aspecto de compensar em sentido negativo. Por exemplo, tem pessoas que deitam na cama e antes de dormir, quase dormindo, tem a sensação que a cama está caindo. Não sei se tem alguém aqui que já teve essa experiência. E Jung considerava isso também um sonho, mas um sonho que estava chamando a pessoa para diminuir o ritmo. O ritmo está intenso demais, está acelerado demais para a energia que ela tem, então precisa, né? É um sonho compensatório. Tem os sonhos traumáticos. Os sonhos traumáticos, eles aparecem de uma forma grotesca. São sonhos que trazem o trauma. O trauma vai aparecer no sonho. Geralmente, o trauma vai aparecer mais nos pesadelos, mas o trauma vai aparecer no sonho por meio de imagens, figuras, sejam humanas, sejam de animais, sejam de seres desconhecidos, de forma muito ameaçadora. E os sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos, eles são um indicativo de saúde mental, porque são aqueles sonhos em que o sujeito, ele participa do enredo do sonho. Você já teve algum sonho desse aqui? Você tem consciência que está sonhando, né? Só que quando você acorda, é tão real que você leva alguns segundos para você tem que olhar para as coisas e tal para poder sair do sonho. Parece que o sonho te acompanha até acordar. Você fica com a sensação de que não está no seu quarto, está dentro do sonho. E você tem que parar, olhar para as coisas assim e tal. E é óbvio que tem os sonhos premonitórios, e é óbvio que tem os sonhos teleológicos. Os sonhos premonitórios são aqueles que antecipam o futuro. E os sonhos teleológicos
são os sonhos que dão uma direção para a vida. Bom, vou repetir. Sonhos eróticos. É natural que pessoas que estejam em privação sexual, por alguma razão, tenham sonhos eróticos e até orgasmos durante o sono. E a, a questão, eu citei orgasmo de propósito, a questão é, a mente inconsciente, ela não distingue sonho de realidade, nem de fantasia. Quem faz essa distinção precária é a consciência. É Ó, no tanto que YouTube. alguém se sonhar, Não, não é no YouTube. se alguém sonhar tendo um orgasmo, possivelmente vai ter um orgasmo mesmo. Mas se o problema é se eu sonhar, aí eu sou brincalhão, mas o problema não é sonhar com orgasmo, é sonhar morrendo, né? O problema não é sonhar morrendo. Bom, então, aí nós vamos para os sonhos minêmicos, que são lembranças do cotidiano, que são comuns e que não têm valor de interpretação nenhuma, a não ser que o sonho minêmico seja repetitivo. Por exemplo, uma paciente minha sonhou, durante os 3 primeiros anos de análise, que ela estava sempre na casa da sua avó. Ela é arquiteta, ela estava sempre lá. Curiosamente, 3 anos depois, ela sonha que ela está projetando a sua própria casa, que ela está. Depois ela sonha que ela está construindo, e depois ela sonha que ela está mudando de casa. E aí ela para de sonhar com a casa da avó. Veja que tinha parte da libido desta mulher, que tinha 47 anos quando começou o trabalho comigo, que estava preso no passado. E aí não é um sonho de memória, não é? Então você tem aí essa terceira. Depois, os sonhos compensatórios. É muito interessante, por exemplo, não sei se alguém já sonhou que está voando. Assim como aquele que sonha que está caindo, está sendo chamado para a realidade, aquele que sonha que está voando, geralmente está passando por uma situação em que o seu valor pessoal está sendo diminuído de alguma forma. Aí o sujeito sonha voando, que é para poder compensar, né? Então a função do sonho é compensatória. É uma função compensatória, muito interessante. Então eu acho fantástica essa é, é, classificação, né, do Jung dos sonhos, eu acho extraordinária, né? E os sonhos traumáticos. Os sonhos traumáticos. O trauma, ele vai aparecer sempre. Ele não aparece no. Por que o trauma dói, né? E o trauma, gente, ele não só. Eu queria fazer aqui uma pequena digressão para explicar para vocês como é que funciona o tempo do inconsciente, o tempo da consciência, para vocês entenderem o trauma e o sonho do trauma. O tempo do hemisfério esquerdo, que corresponde à consciência, é o tempo cronológico, passado, presente e futuro. O tempo do hemisfério direito, que corresponde ao inconsciente, é só o tempo presente, que os gregos chamavam de kairos, que é o tempo dos deuses. E eu digo que é o tempo dos deuses, dos bêbados e dos apaixonados, né? Que parece que o tempo não passa. Dos loucos também, né? Acho que o meu, de certa forma. Pois bem, o trauma, ele é reprimido da consciência para o inconsciente por causa da dor.
e ele continua existindo no presente. E ele aparece no sonho, raramente aparece uma cena traumática no sonho. O que vai aparecer no sonho é uma situação de risco, de opressão ou monstruosa. Ou a pessoa sonha com alguém sofrendo trauma, raramente com ela mesma, não é? Bom, os sonhos lúcidos, eu já falei aqui que eles são muito mais um indicador de saúde mental, muito mais. Tem como a gente ressignificar sonhos traumáticos, né? Ah, aqui no nosso curso tem uma cadeira só para isso, que é as técnicas não verbais de ressignificação de traumas, de sonhos, inclusive, né? E tem os sonhos premonitórios. Tem pessoas que têm uma intuição tão aflorada que o inconsciente, que vive no presente, então, se para o inconsciente tudo é presente, não é problema nenhum o inconsciente acessar esse futuro. Eu, durante um tempo, eu cheguei a catalogar relatos de alunos, de pacientes que tiveram sonhos premonitórios, né? Recentemente teve um artista que sonhou que ele sonhava que o avião estava caindo e ele morria da queda do avião e recentemente ele morreu numa queda de avião mesmo. Está aí na imprensa, eu procurar. Foi agora, não tem 3 meses. Artista famoso que sonhou morrendo numa queda de avião. Vocês vão achar. Agora, um sonho interessante é o sonho teleológico, que é o sonho que te prepara ou para uma nova etapa da vida, ou te prepara para o futuro, ou te prepara para passar por uma nova situação, às vezes muito difícil e às vezes maravilhosa. Eu vou contar um sonho teleológico meu que mudou minha vida. Eu tinha 21 anos de idade e eu comecei a minha vida acadêmica fazendo faculdade de teologia. E eu fiquei encantado com o mundo antigo, com a vida do mundo antigo, né? Os assírios, babilônicos, sumérios, acadianos, aquilo tudo, e especialmente com os patriarcas, com os apóstolos, com os profetas. E eu mergulhei de cabeça. Eu já estudava psicologia e teologia. Psicologia, eu sempre estudei as duas coisas juntas, até hoje. Teologia é mais por fascínio, né? Porque eu não acredito muito na teologia oficial de igreja nenhuma, né? Pessoalmente, com todo respeito ao que vocês acreditam, mas eu já não tenho mais essa fé tão grande. E aí, sabe o que que eu sonhei? Eu sonhei que eu estava numa rua que só tinha gente importante, filósofos, apóstolos. Sério, eu tive esse sonho com 21 anos. E a rua tinha casas muito bem feitas, e na entrada da casa tinha a placa com o nome do sujeito. E no sonho, eu começo a procurar a minha casa. Olha o tamanho da pretensão do cara de 21 anos. No final da rua, eu encontrei um terreno com material de construção, pá, picareta e tudo, e uma plaquinha bem simples com meu nome, Antônio Maspoli. Aquele sonho foi que conduziu a minha vida para construir a vida e a carreira acadêmica e o que eu sou hoje, porque ele me mostrou que eu teria que construir, que nada iria acontecer. Então, ali eu fiz um projeto de vida. É claro que a vida foi mudando o projeto, na verdade, mudou para melhor e foi muito além daquilo que eu imaginava, mas aquilo foi fundante para mim. Mas às vezes acontece também para coisas ruins. Por exemplo, numa fase da minha vida, quando você sonha repetitivamente, vou repetir, quando você sonha
repetitivamente, ao longo do tempo, que você está perdendo algo de valor, geralmente isso tem a ver ou com perda afetiva, amorosa, ou com a perda de saúde da tua ou de alguém querido. Durante uns 3 ou 4 anos, eu sonhei que eu e minha mulher perdíamos, que eu estacionava, saía com a minha mulher e quando eu voltava, eu não encontrava meu carro. Eu saía, voltava. Isso era todo dia, todo dia, todo dia. No final, eu já não encontrava a minha mulher. Nisso, minha mulher foi diagnosticada com câncer generalizado, teve metástase no corpo inteiro, no baço, no fígado, na medula, nível 4, agressivo, né? E fez o tratamento e sobreviveu. E quando ela adoeceu, eu parei de sonhar. Não tive mais sonho, que eu estava perdendo nada, né? Bom, acho que a gente já pode pensar um pouco, se já escreveram aqui alguma pergunta, né? Boa noite mesmo. Eu acho que eu penso assim. O inconsciente é transcendente, né? E o inconsciente coletivo é totalmente transcendente. E o que ficou, por exemplo, da teologia, para mim, em termos de neuroteologia, né, é que o cérebro tem uma função transcendente, porque o cérebro não suporta a ideia da limitação do tempo e do espaço. A ideia de que nós temos prazo de validade e que nós vamos um dia morrer é insuportável. E eu acho que os sonhos premonitórios, eles são acionados a partir desta transcendência. Bem, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão para colocar? Professor, boa noite. Boa noite. É a Lília. Eu tenho uma pergunta. Não é bem sobre um sonho, mas aconteceu algo comigo uma vez que foi muito impressionante. Eu cheguei em casa e eu cheguei falando um termo com meu marido, chamando ele assim por um outro nome que era de uma civilização antiga. Agora eu não estou me recordando o que que era a questão. E aí eu falei, aquele povo antigo, por exemplo, vamos falar, supondo um aí, qual que o senhor acha, que o senhor estava citando aí agora, Sumério. Babilônia, É, Sumério. Babilônia. Isso. Aí eu cheguei brincando e falando. Ele levou tanto susto que ele disse assim, Lília, mas eu estava jogando um jogo agora nesse local. E assim, eu não consegui entender, porque eu Sim, estava longe dele, né? E eu não sim, sabia de nada. sim. Mas tem um psicólogo que também foi físico, é Kurt Lewin. Né? Kurt Lewin, ele se antecipou a todo esse mundo cibernético e ele escreveu, são poucos livros, são 3 livros, que ele morreu muito cedo, ele morreu no campo de concentração da Polônia. Ele era doutor em psicologia e doutor em física, e ele fez uma combinação fantástica. O título da obra dele chama-se Psicologia Topológica. Hum, Pouquíssimo estudado no Brasil, né? E quando fala em física, o povo se arrepia, né? Ah, ele já em 1943 ele comprovou que a mente humana funciona em rede. uhum. A neurociência trouxe os neurônios espelhos que comprovam que nós realmente funcionamos em rede. Não é só o nosso neurônio que funciona em rede. Quando nós entramos numa interação profunda, a nossa mente se conecta a outra. E É aí, muito E aí, pessoas que se relacionam de forma próxima, íntima, seja pai, filho, amores, enfim, eles tendem a ter também uma comunicação não verbal muito profunda. E eu diria que em nível de inconsciente. Diria que em nível, segundo lá, pensando na psicologia topológica do Kurt Lewin.
Mas eu queria algumas perguntas, algumas reações. Posso? Professor, Pode, o senhor me desculpa se eu estou Adriana. sendo. A minha formação é freudiana e eu estou tentando fazer essa transição. Então, Ah, está tentando dialogar. Seja bem-vindo. Eu fui freudiano. então, Continuo sendo, viu? não, eu não pretendo negar as raízes, mas É. assim, é, todos esses sonhos, de alguma forma, né, na psicanálise, a gente pode entender que os sonhos premonitórios, na verdade, são sonhos do seu inconsciente que você está querendo, mas ainda não tem consciência do que está querendo. E aí, no caso do acidente do avião, eu não acredito pessoalmente nisso, mas acho que existe uma explicação para isso. Como todos, principalmente no erótico sexual, minêmicos ou no compensatório. E eu queria que o senhor me acalentasse para para mostrar que não é assim lógico, entendeu? Como que. Olha, eu acho que é uma leitura que é feita, né? Assim, as teorias elas são bastante consistentes, fazem as suas leituras, né? Mas quando você pensa em termos assim, por exemplo, premonitórios, né? É porque se você pega, você pode você pode associar isso a um desejo. Agora, eu acho muito difícil associar isso ao desejo de que alguém que está no auge da carreira queira morrer na queda de um avião. Mas pode, né? Mas pode. Sim, Pessoal. Quem não tem a pulsão de morte, né? Quem não quer se livrar disso. sim. Eu, pessoalmente, acho, eu já tenho essa concepção, né, de que é possível que a mente, em algumas situações, porque se a gente pensar que realmente tem um livro do Stern que chama O Tempo Presente, né, que é um neurocientista, que os neurocientistas não estão avançando além do que foi dito, eles estão apenas comprovando, né, que realmente o hemisfério direito não conhece passado e futuro, só conhece presente. Que o passado e o futuro são convenções da sociedade, que na verdade não tem tempo passando em lugar nenhum. Professor, Eu acho que é o único lugar onde a gente pode se escorar de alguma forma para entender. Eu não conheço outro. Não conheço. Agora, essa discussão do tempo presente, ela tomou conta da terapia no mundo inteiro, né? Porque era uma questão que Freud já tinha percebido, que Jung também percebeu, mas que as pessoas tinham muita dificuldade de aceitar. Não, tem lá, o livro chama-se O Tempo Presente, do Stern, que não é só o tempo, assim, e nós acessamos esse tempo presente muitas vezes, né? Muitas vezes. A gente pega, por exemplo, uma a própria hipnose faz com que você acesse tudo o que aconteceu como se você estivesse lá. Bom, eu não vejo, viu, Adriana, a premonição como uma antecipação do futuro. Eu vejo apenas como o inconsciente que saiu da caixinha convencional. Não consigo ver diferente. professor, boa noite. Boa noite. Gostaria de fazer ver se tem uma relação. Os sonhos premonitórios acontecem na vida noturna, onírica. Sim. Teria alguma relação com as intuições da Sim, vida também tem as diurna? visões. Opa, sonhos, fantasias e visões e realidade são a mesma coisa. É uma construção da mente. É onde Jung se fundamentou para falar isso. Arthur Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Não é um book maravilhoso.
É a mesma coisa. Só que, às vezes, veja bem, é que você pode, na verdade, a visão ou o sonho, não é? É a projeção da intuição. A intuição seria uma visão sem imagem na vida diurna? A visão sem imagem e a intuição é quando. O que é a intuição? Eu publiquei, você deve estar, eu sei que você está acompanhando, mas está lá no Instagram. Eu publiquei uma série de recortes, uns 10 sobre intuição. Uhum. Na verdade, o que é a intuição? É todas as vezes que o inconsciente rompe a barreira da consciência, só que no caso da intuição, é possível que a gente tenha dados da realidade. Eu acho que, se a Adriana me permite, eu acho que no sonho premonitório também, Adriana. Mas você não tem a equação completa. Você tem fragmentos do que poderá acontecer. E aí você vai, o teu inconsciente, ele vai, pá, capta aquilo, dá uma síntese e apresenta como completo. O exemplo que eu uso, um exemplo que eu uso, que também não é meu, é dos neurocientistas, é o exemplo do cálculo que o inconsciente. Vamos lá. Você está dirigindo numa rodovia e está tudo bem, de repente um carro te dá uma fechada. E você, supondo que você faz todos os movimentos que deveria fazer e salva a tua vida e dos outros. Como é que a neurociência explica isso hoje? Não tem acaso. O hemisfério direito, que eles lá, os antigos, chamavam de inconsciente, captou o perigo, fez todos os cálculos e encaminhou para a consciência e precisa de 7 segundos para fazer os cálculos e de 2 para comunicar. E eu já ouvi guarda rodoviário dizendo, se você tiver 15 segundos, você salva a sua vida. O problema é que se você olhar para o celular, você não vai Uhum. saber se passou 10, 20 ou 15. E eu falei assim, e aí o repórter perguntou pra ele, mas como é que você sabe disso? Ele falou, pela experiência. E eu rindo aqui do lado de cá. Não é pela experiência, na verdade é a intuição, né? O que Sim, a gente chama de intuição, na verdade, é o hemisfério direito atuando. Isso que é intuição. Isso também que é o sonho premonitório. perfeito, obrigada. Isso, tá certíssimo. É um jogador, não é? Acho que os sonhos premonitórios são comuns também. Fiquei feliz com o relato. Achei que era só eu que estava meio sem fé. Não, Dimas, eu confesso para você que eu fiquei profundamente decepcionado com os profissionais da fé. Com o que gera fé, não. Na minha leitura, alguém escreveu aqui, os sonhos premonitórios são os mesmos casos de QM. A consciência se desprende da matéria e há esse tempo à frente. O tempo não segue de forma linear. Eu respeito cada leitura que vocês fazem, cada compreensão que vocês têm, mas eu tento trazer a minha a partir da neurociência e dos clássicos que é Freud e Jung. A tua leitura está correta. Mas se a gente for pensar psicologicamente, né? O que que ocorre? Eu vou dizer novamente, tudo ocorre na mente. A consciência se expande e o sujeito mergulha nas várias camadas. A consciência se expande e o sujeito mergulha nas várias camadas, ou as várias camadas da epigenética, né, emergem. Isto é, aqui dentro já está comprovado que a gente tem pelo menos, o nosso cérebro tem pelo menos 3 andares. Isso aqui é fato. Agora, quantas camadas psíquicas tem aqui dentro? Isso nem a neurociência consegue responder ainda. Bom, vou passar a palavra para Caris, que vai trazer aqui alguma coisa Só da. mais uma dúvida. Pode falar. Sobre esses sonhos, né? Por exemplo, Obrigado. Eu peço a Caris que escute, espere um pouquinho. Pode falar, Adriano, porque engraçado, olha só. Eu estava
com a experiência do Jung para falar e esqueci. Pode falar dele, depois eu falo. Não, E aí o assim, Mário lembrou. não, que o senhor falou assim, por exemplo, o sonho compensatório. Por exemplo, a mulher está mal no casamento, aí sonha que está numa relação com outro homem. É, Sonha que está caindo, né, é um sonho compensatório, esse tipo. Tem algum lugar, em algum livro de Jung que a gente pode buscar essas referências, tem. Eu acho que eu vou citar aqui, você vai encontrar isso daí, por exemplo, no próprio Homem e seus Símbolos, na prática da psicoterapia, ah, na dinâmica do inconsciente, né? Eu acho que nesses livros você vai achar isso bastante. E no próprio livro vermelho do Jung. Agora, no próprio livro vermelho. Mário, você está certíssimo. E Jung, na verdade, ele teve. É que Jung não fazia distinção entre sonho e visão e fantasia. Na verdade, ele foi obrigado a servir o exército, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, como todo suíço, e ele teve uma visão da Europa, de uma carnificina de soldados na Europa. E ele escreveu essa visão, escreveu um texto sobre essa visão, que chama-se Votan, e depois, poucos anos depois, veio a Segunda Grande Guerra. E ele viu fisicamente tudo que ele tinha visto na visão. Bom, Carlos, a palavra está com você. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu vim aqui para avisar que na quinta-feira que vem nós vamos ter a aula de abertura da Masterclass dos cursos de pós-graduação em psicanálise e pós-graduação em psicologia analítica com a doutora Patrícia Pazinato. O tema da aula é Entre o inconsciente pessoal e coletivo de Freud e Jung. Então, não saiam do grupo, porque ao longo da semana eu vou disponibilizar o link da aula para vocês. Doutora Patrícia Pazinato, mais de 30 anos, é uma psicóloga renomada. Além disso, é uma excelente professora e doutora, e é uma das professoras do curso de pós-graduação em psicologia analítica. E para os alunos que estão participando da palestra, que fizeram a inscrição, aqueles que têm vontade de fazer o curso de pós-graduação em psicologia analítica, me procurem pelo WhatsApp, porque eu vou dar um desconto na mensalidade. Vou deixar aqui meu WhatsApp novamente. Bom, E o que vocês precisarem, estou à disposição. Desejo a vocês um bom resto de aula e um bom final de semana. Um grande abraço. olha, você que quer fazer um excelente curso de pós-graduação com formação, porque não é só pós-graduação, é uma pós-graduação com formação. Nós preparamos o nosso aluno para atender, ele recebe. Mas primeiro. Isso. Agora bem. Você que quer fazer o curso de pós-graduação, quer fazer um curso de alto nível, para sair atendendo, venha estudar conosco. Venha estudar comigo, venha estudar com os professores da escola Uniaberta, que são grandes professores, grandes analistas, grandes psicanalistas. Fica o meu convite, venha estudar comigo. Você não vai se arrepender. Vai ser o investimento que você vai fazer na sua formação. Obrigado, Caris. E a gente começa definitivamente o curso logo agora, depois do Carnaval. Passando a semana que vem, não outra semana. Então, se você quer vir, não perca tempo. A hora é agora. Bom, eu queria trazer para vocês agora fragmentos de sonhos e o significado deles em vários pacientes meus
que eu chamo de fragmentos de análise, né? Que aí vocês vão entender a integração Eu poderia trazer aqui o que está lá na obra do Homem e seu Símbolo, mas eu tenho 40 anos nessa estrada, então tem, né? Eu vou trazer alguns. Olha que interessante. De repente, eu atendi um dos rapazes, um dos homens que eu atendi mais deprimidos, um jovem arquiteto, e ele começou a fazer análise comigo com 30 anos, ele ficou 8 anos. Ele era tão deprimido que, às vezes, ele chegava no meu consultório, ah, e deitava no chão. Ficava lá chorando no chão. E nas primeiras sessões, levou umas 8 sessões, eu não conseguia. Olha, que eu tenho uma empatia, Deus me deu uma empatia extraordinária, né? Mas eu não conseguia, conexão com ele, porque na análise, não tem análise se não tem conexão. Se antes da conexão não tem nada, né? Todo ser humano, o que é transformador não é a teoria, não é a técnica, o que é transformador no nosso trabalho é a conexão. E aí, um belo dia, eu ia desistir dele. Tinha passado as 8 sessões, eu falei, olha, chamar ele de José. Falei, José, falei mesmo, falei, José, não tenho condição de continuar. Eu não consigo me comunicar com você. Aí ele olhou para mim e falou, mas esse é o meu problema. Eu não consigo me conectar com as pessoas. Ele estava saindo de um divórcio e ele falou, vivi quase 10 anos da minha vida com a moça e desde o namoro e eu não me conectei com ela nem ela comigo. Eu falei, então, sem conexão a gente não vai ter como continuar. Aí ele teve um sonho que ele estava numa piscina e de repente o ralo da piscina, uma piscina imensa com o ralo bem grande, o ralo da piscina foi aberto e a água começou a descer e ele descendo junto e ele apavorado, mas tinha uma grade no ralo e ele segurou na grade e a água foi embora e ele ficou. Quando ele trouxe esse sonho, ele me trouxe um alívio tão grande. Por quê? Pela primeira vez, o sonho trouxe para ele a clareza de que ele tinha estruturas para superar aquela situação, daquela depressão terrível que ele sofria e também a falta de conexão. Não sei por quê, e realmente esse atendimento marcou muito a minha carreira, né? Porque a partir daquilo ele não só se conectou comigo, mas é óbvio, ele se conectou primeiro com ele mesmo e ele acreditou que ele tinha estruturas para superar toda aquela situação traumática, né, na qual ele havia mergulhado. Então isso marcou muito, 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 né? Ao mesmo tempo, ele vai progredindo, depois ele segue a vida dele, enfim, né? Mas tem uma outra, tem um outro sonho, né? De alguém que vem e traz o seguinte sonho. Ele sonha que está num corredor e o corredor só tem a porta atrás e do lado não tem porta. Ele entra naquela porta e no final da porta tem uma fera enjaulada, lutando para quebrar a porta e sair, né? Neste caso, este rapaz está num risco iminente de ter um surto psicótico. Porque a sombra está tão dissociada que é vivenciada como algo extremamente ameaçador, bastante ameaçador.
Então, o trabalho aí é de integrar, né? O trabalho do analista é sempre de integrar. Não, a gente nunca usa o ou, como eu falei ontem, a gente usa o e, não é? E aí a questão é dizer, olha, esta fera, né? Esta fera enjaulada, talvez seja parte de você que foi soterrada, que foi, enfim. Geralmente são pessoas que passam por traumas muito profundos, né? Agora, um sonho marcante, também de um outro paciente meu, que traz essa, não só a dinâmica do inconsciente coletivo no sentido transgeracional, porque hoje eu não entendo mais inconsciente coletivo como abstração, eu entendo como transgeracionalidade, né? Um jovem bate, jovem escritor, ele, quando ele começou a análise comigo, geralmente algumas análises são muito longas. Não é que eu quero que a pessoa fique comigo, é que a pessoa fica mesmo, né? Eu tenho paciente que está 8, 9 anos comigo. De repente ele chega e ele diz: Olha, eu sou escritor. Você escreve o quê? Escrevo livros e contos de terror. De terror. Contos em que geralmente alguém, né, é violento, parte a pessoa, estripa, enfim, né? Olha que interessante. E aí ele chega, senta e fala: eu quero fazer análise com o senhor porque eu tenho uns sonhos terríveis. Meus contos, na verdade, são relatos dos meus sonhos. Eu sonho que no sonho ou alguém está partindo, ferindo, matando, estripando alguém. Eu comecei a atender, tal, até lá pela quarta, quinta sessão, ele falou assim: e eu coleciono 27 facas dos mais diversos países do mundo, facas cortantes. Me deu um frio na barriga. Eu falei, cara, será que eu estou diante de um psicopata? Mas todos os contos e os livros dele tinham um desfecho positivo. Sempre o herói vencia o mal. E aí, nessa época, eu estava fazendo análise e supervisão, aí levei para minha supervisora o relato dele. Ela falou assim, mas os sonhos dele, os textos não têm um desfecho positivo? Ele tem alguma? Ele chega no horário, ele paga, ele mente. Não, ele não tem nada, não é psicopata, tem alguma coisa aí. E aí, quando eu fiz a árvore genealógica dele, tinha uma figura ausente. Tinha o pai, o avô paterno, a avô materna e a mãe, e o avô paterno, ninguém falava nele, e menos ainda no bisavô e no tetravô. Ele não sabia quem era, mas era. Isso aqui foi em São Paulo, na primeira década do século. E eu fui desafiei para ele a ele descobrir quem era o bisavô. Na verdade, era bisavô, quem era o bisavô. Bom, ninguém queria falar, ninguém queria falar, ninguém queria falar. Ele foi insistindo, 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 até que ele descobriu que o bisavô dele havia sido o coronel Moreira César, que ficou famoso na Guerra de Canudos por ser um sujeito cruel que abria a barriga dos inimigos com a espada ou com o punhal, e que morreu desta forma lá na Guerra de Canudos. Depois que ele descobre isso, ele para de sonhar e aí ele pede para encerrar o trabalho dele e vai embora. Então, geralmente, eu vou trazer aqui algumas ideias, né? Como é que a gente faz? Quando a gente percebe que a consciência do sujeito é frágil, isto é, pacientes que vêm de uso de drogas, não é? Por exemplo, esses pacientes, eles já entram no consultório. Na verdade,
o inconsciente deles está aflorado, porque o uso de substâncias psicotrópicas afloram a consciência. O trabalho que a gente faz é exatamente para fortalecer a consciência, para poder o inconsciente ficar mais no seu lugar. Agora, também quando a consciência é rígida demais, a gente faz um trabalho para flexibilizar essa consciência, porque uma consciência rígida demais gera pessoas rígidas demais, gera situações de muita tensão, né, na personalidade. Eu sei que, para eu, pessoalmente, a gente vai vendo a evolução da pessoa por meio dos sonhos dessa pessoa. Uma jovem que eu atendi, Voltou igual. Agora voltou eu, porque é o meu e-mail. ela tinha 25 anos de idade quando ela começou o atendimento comigo. Ela ficou até os 32. Ela chegou com o seguinte quadro: deprimida, síndrome do pânico e vomitava sangue. E depois de fazer todos os exames, inclusive endoscopia, não tinha nada, mas ela vomitava sangue de vez em quando, né? E ela sonhava sempre, sempre, ela sonhava sempre que ela estava no meio de um tiroteio, ou ela estava, ou alguém estava atirando nela, e ela se corria, se refugiava no rio. Esse sonho era sempre, é tanto que ela escreveu vários cadernos. Ela corria para o rio, ela mergulhava no rio, e mesmo assim o atirador continuava atirando nela. No decorrer da análise, ela teve o seguinte sonho: ela, o atirador vem persegui-la, ela se joga no rio de novo, mas o outro homem mergulha junto com ela e atira nos braços de dentro do rio. A partir daí ela começou a melhorar, né? Ela superou a depressão, depois superou o pânico e depois superou, que nunca se soube por quê, aquele sintoma de vomitar sangue. Os últimos sonhos dela, ela já estava sempre nadando num rio tranquilo, junto de um homem, e aí estava tudo bem, estava tudo em paz. Então veja que a sombra aparece na maioria dos sonhos, né? Aparece geralmente como uma coisa que oferece muito risco, mas na verdade o conteúdo do sonho é simbólico, ele deve ser lido, compreendido e visto de forma simbólica, e o objetivo é integrar, né, essa experiência ou essa vivência, ou mesmo a dor de um trauma inconsciente. No caso dela, eram muitos traumas. Integrar esses traumas na consciência. Bom, alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Ficou todo mundo em silêncio? É impressionante como os sonhos realmente mostram a nossa Sim. realidade psíquica, né? Perfeito. É, Mostra a e nossa quando a realidade. gente quando a gente começa a entender o que realmente o sonho significa, o que ele está tentando mostrar, é impressionante como ele nos ajuda. É. E, se- e o, Independ... e, e o analista tem que ter essa sensibilidade, não é? Para relacionar o sonho sempre, ele tem que ser sempre entendido no contexto da história de vida do paciente. Nunca fora dali, sempre. Exatamente. Ele nos ajuda ele nos orienta, É. né? A gente vai percebendo que o sonho ele está sempre trabalhando a nosso favor.
nos orientando, nos mostrando situações onde a gente precisa trabalhar, onde a gente precisa focar, prestar atenção. Eu gostaria até de fazer um acréscimo. Pois não. E esse curso, para mim, a hora que o senhor falou, né, que quem fizer o curso vai aprender muito, vai ter condições de atender muito bem os seus pacientes, eu comigo pensei, além disso, né, além de ajudar na cura, além ou primordialmente, É. nós fazemos um tratamento durante o curso. Pelo menos eu tenho essa, esse pensamento. Comigo foi assim, eu me compreendi muito, me entendi muito, consegui resolver muitos problemas, ainda estou resolvendo, enquanto estava fazendo o curso, aprendendo para poder tratar o nosso paciente, mas também nos tratando no mesmo movimento. E isso foi maravilhoso. Então, o curso é super recomendado, mesmo para aquele que não quer, de repente, ou não vai seguir a carreira de terapeuta, mas como uma terapia. Obrigado, Sara. Eu agradeço pela sua espontaneidade, é verdade. Eu publiquei aqui três coisas, né? A primeira, a última delas aqui são os depoimentos de alunos, ex-alunos e ex-alunas, em que eles relatam exatamente isso. Um dos depoimentos, assim, além do seu, né? Da Gilce, recente, ela fala que se curou da ferida do feminino estudando o feminino no curso de pós-graduação. Tem vários depoimentos lá. Bom, Maravilhoso. eu estou trazendo para vocês também um convite, claro. Nós oferecemos o curso de graça para poder juntar pessoas e também divulgar o nosso trabalho. Eu venho fazendo já há muitos anos um trabalho de mentoria para psicólogos e terapeutas que queiram viver bem da profissão. Eu tenho três vagas individuais, não é? Eu sei que para alguns deve achar caro, mas eu vou relatar um fato para vocês que aconteceu. Real. Essa semana eu recebi um bônus de um mentorando meu que eu acompanho há 8 anos. Ele me deu R$ 43.000 de presente e ele nem está mais comigo, né? Então, considere como investimento e não como gasto. Tenho três vagas porque tem três terminando. Mas eu tenho o desejo de criar um grupo de pelo menos 7 pessoas para dar uma mentoria de grupo. Se alguém aqui tiver interesse nas vagas ou na mentoria de grupo, entre em contato comigo o mais breve possível para eu marcar uma entrevista para depois do carnaval. Mas geralmente, quando eu coloco isso, geralmente no dia seguinte as três vagas estão preenchidas, não é? Foi assim o tempo todo, tem sido assim o tempo todo. Mas se tiver interesse também numa mentoria de grupo, porque e qual é o trabalho que eu faço na mentoria? É bom porque a Sara está aqui, ela nem precisa falar, eu falo e ela é testemunha. A gente faz um diagnóstico de onde você está e desenvolve um projeto junto, seja individual ou até um projeto da criação de uma clínica até a implantação disso. Então, tem a minha experiência e o meu compromisso para isso, viu? Então, muito obrigado. E eu vou abrir agora apenas para comentários e perguntas para a gente poder terminar. Alguém escreveu um comentário. Por causa do sonho que eu busquei, por causa do sonho, de sonhos que eu busquei o autoconhecimento. Perfeito. Para justamente entender o que aquele sonho gostaria de me dizer. Muito legal. Todo sonho tem uma mensagem. Anote e pergunte para si mesmo antes de dormir. Não, não no dia seguinte, mas antes, você sonhou ontem. Sabe aqueles sonhos que são repetitivos ou que não saem da nossa cabeça, que a gente precisa contar para alguém? Ele carrega uma mensagem.
Antes de dormir, pergunte, fale para si mesmo: eu quero que o sonho evolua até eu compreender. Porque o sonho é você que está gerando, não é? Adriana, eu vou colocar aqui meu telefone porque eu não sou um bom vendedor. Eu vou ter que, eu vou ter que conversar com você, caso você se interesse, explicar o meu trabalho e aí a gente pode tratar de valores também. Ou você pode, o meu celular é 93 385 5065 ou da coordenadora, que é 97111 5506. Bom, perguntas, comentários. Vamos terminar isso com chave de ouro. Tem algumas perguntas, algum Eu, comentário? eu tenho, professor, eu estava aqui pensando que aí um dia eu vi um vídeo e aí a pessoa falava de sonhos coloridos e preto e branco e tudo. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, né? Se eu sonhava colorido ou se era preto e branco. E aí eu comecei realmente a ver que tinha sonhos mais assim, que traziam mais cores e outros menos cores. E depois Sim, que eu vi que quando eu sonho com muito detalhe, eu sim. penso que a minha saúde mental está bem, que eu estou sonhando colorido, que está tudo muito detalhado e tudo. Só que eu gostaria de saber o seguinte: quando a pessoa usa medicamentos antidepressivos, Sim. estabilizadores de humor, o sonho dela já é diferente. Isso aí vai bloquear É, um pouco, não é? depende. Se for antidepressivo, tipo sertralina, né? Vamos citar aqui alguns, fluoxetina, enfim, antidepressivo. Agora, no antipsicótico, o sonho emerge com uma vivacidade, uma clareza, até com cores. Ah, então é mais. É isso que eu queria saber, É, como que era quando a pessoa se trata com medicamentos. é. Bom, Uhum. gente, vamos lá. Mais alguma pergunta, algum comentário? Boa Professor, noite. Pois não. Barbosa. boa noite, professor. Eu gostaria de saber a sua opinião, ou o que a literatura junguiana traz, a respeito no momento que o paciente está trazendo o sonho, ou seja, no conteúdo manifesto, o perigo dele trazer o sistema de crenças dele ali na sua fala, e no que isso geraria, né, de prejudicial para a interpretação desse sonho. Se existe essa Você fala, possibilidade. você fala do paciente trazer o sistema de crença ou do analista? O paciente, junto com o relato do sonho dele, ele trazer questões das crenças dele mesmo, Ah, ele né? traz, ele traz. Só que a gente pensa assim, no contrato que eu faço o contrato que a gente fala é o enquadre, né? Aquele contrato que a gente faz de paciente, especialmente paciente religioso, né? Eu falo para ele, olha, é, eu vou respeitar totalmente a sua fé, as suas crenças, mas tudo que você trouxer aqui será objeto de análise, inclusive Deus. Você topa? Porque aí já desarma, porque assim, eu não vou tratar o que ele trouxer, mesmo se ele trouxer as ideias dele de Deus, ou sonhos espirituais, e tudo que ele trouxer, as visões, eu trato tudo como um sonho comum de um homem ou de uma mulher que está procurando ajuda. As crenças também. E eu acolho e eu tento trabalhar com isso da melhor forma possível. Vamos lá. Sempre a favor do paciente, né? Eu atendo pessoas ateus, católicos. Então, atendi uma moça católica que separou do marido e teve um luto longo demais, né? Já estava lá no sexto ano e ela solteira, abstinência total sexual, invicta, porque ela estava de luto. E aquilo me encheu. E eu sabia que ela vivia dentro da igreja católica, né, praticando tudo e tal. Eu falei lá, como é que. E ela chamava o cara de defunto.
E eu falei para ela, como é que vocês se livram de um defunto na igreja católica? Porque eu não sou católico. Na verdade, hoje eu sou um cidadão do universo, né? Aí ela falou assim, doutor, a gente faz uma missa do sétimo dia. Eu falei, você e o padre toparia fazer uma missa de sétimo dia com você e suas amigas para você enterrar esse defunto? Ela falou, claro, ele é um padre cabeça, ele vai adorar, ele tem a maior admiração pelo senhor, ele vai achar uma ideia genial. Eu falei, então faça. E ela fez. Chamou as amigas, fez uma missa de sétimo dia e enterrou o defunto dela, que era o ex-marido. Veja que eu uso a favor, né? Não contra. Uma boa pergunta. Obrigado, professor. Esclareceu bastante. Tá, mais alguém? Só mais duas a gente encerra, que estamos em véspera de feriado. Boa noite, Boa noite. eu me chamo Ana. Quando você trouxe, né, a questão do sonho é, dos traumas, né, eu tenho uma paciente que ela tem trazido um sonho e dentro do contexto da fala dela, possivelmente um trauma de abuso, né? Sim, E só que o sonho ainda não foi revelado para ela dessa forma. E isso é uma análise de fala, né, do contexto do que ela traz. E aí eu tenho tido muita dificuldade de conduzir, porque sim. eu acredito que o sonho ele vem com significados e signos a partir do que a consciência consegue suportar. Perfeito. E não se pode. Ana, grande contribuição a sua. E não se pode acelerar esse processo. Exatamente. E quando a gente vai conduzir, a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande para não abrir essa porta que o paciente não possa Total. suportar, porque pode ser mais um trauma muito, digamos, Pode ser danoso, destrutivo. danoso. É, Exatamente. E aí eu tenho tido essa dificuldade, né, desse manejo, para trazer para ela o que esses signos significa para ela no contexto de vida dela. E ela traz sempre, no início ela trazia sempre como um monstro que vinha atrás dela, correndo atrás dela, sim. e depois esse sonho ele se transformou não mais no monstro, agora como um homem. E aí o homem ele continua um homem Ó, mesmo. veja bem, isso é resultado do seu trabalho com ela. Viu? Sim, e aí, assim, Está ela não, ela evoluindo. tinha muito medo do sonho, já faz 15, acho que 20 anos que ela tá tendo esse sonho recorrente, e aí a gente vem dando significado aos signos que esse sonho traz, né? E aí, da última sessão, ela trouxe a seguinte fala, né? Ela disse: Eu tenho muito medo de descobrir que fui abusada. Sim, olha, possivelmente ela foi, porque senão ela não teria medo. Sim, Olha, às vezes você tem que esperar anos, né? Anos. Eu tenho relatos e relatos aqui inclusive da pessoa ficar 2, 3 anos fazendo, não trazer o trauma, parar, voltar depois e trazer. Porque geralmente, às vezes, envolve a dor do estupro, né? sim, Não é só. Envolve. Então, assim, você está no caminho certo. Ana, eu coloquei aqui um livro para todos vocês como referência, que é o Cauchy do Mundo Interior do Trauma. Mas sabe, eu criei uma metáfora, que é a metáfora, eu sou cearense, sou muito brincalhão, então quando uma paciente senta e fala, olha, eu tenho um trauma, ou eu acho que eu fui traumatizada, e eu percebo que ela não tem condição de contar, eu falo, então vamos fazer um combinado? Você me conta o trauma no dia 31 de fevereiro. Ela fala, então, esse dia não existe. Eu falo, então, esse vai ser o dia que você escolher. E aí eu tiro a pressão. E sabe o que acontece? Quando chega perto, elas ligam e falam assim: doutor, abre a sua agenda por mais de uma hora, porque chegou o dia 31 de fevereiro. Ah, então tá certo. Marcar, e aí, de certa forma, não gera, porque ela fica com a expectativa de que você quer saber, né? sim. E que ela precisa contar. Eu digo, ó, me conta no dia 31 de fevereiro.
E eu sugiro mesmo, quando chegar essa data, me ligue, eu abro 2 horas na agenda, ou até mais, e a gente vai tratar disso. E invariavelmente elas falam isso. Eles também, homens também. Doutor, chegou o tal do dia 31 de fevereiro. Então tá fechado. Pronto, a condução da última sessão foi o seguinte, né? Eu falei assim: olha, o que vale é o que você sente. Então, qual a diferença de você saber se você foi ou não? Se você já sente, isso já é real. Perfeito. Então, vamos considerar que isso já é uma realidade para você. Então, independente de ter acontecido ou não, já é um sofrimento para você. O Jung não fazia distinção, não. Ele diz, olha, Do que é real, né? a verdade é aquilo que o paciente diz que ele Não, sente. sim, isso. Gente, eu quero desejar a vocês um feriadão. Espero que a gente se veja. Eu vou estar, não saio do grupo ainda, eu vou estar também sugerindo lá. Eu publiquei um livro, ainda está no formato, só está no formato Kindle. Eu vou entrar lá, ver o preço, ver se eu baixo o preço para vocês. Eu não estou falando para vender o livro, que ele está vendendo. É que o livro é uma síntese de tudo que eu ensinei e mais, de tudo que eu aprendi na minha prática terapêutica. O livro chama-se A Jornada da Alma, a prática da psicologia junguiana. Eu vou publicar amanhã, porque eu vou entrar na Hotmart, vou fechar e vou dar um desconto lá para vocês, tá bom? Lá tem uma síntese de tudo que eu aprendi do Jung na prática. Uma boa noite para vocês. Boa Boa noite, noite. professor. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, Tá. bom feriado. Boa noite a todos, bom feriado, se cuidem. Boa noite, abraço. Boa noite.